Depois de tudo isso, ele foi levado de volta para o mesmo local em que ele foi, de certo modo, sequestrado por esses seres. Ele voltou do mesmo jeito, levitando e acompanhado desses seres. Geraldo foi colocado em seu posto e, ao olhar para cima, ele conseguiu perceber a luz se afastando e aquele objeto foi embora rapidamente. Olá, assustados, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. Bom, neste vídeo, como eu tinha comentado no último em que eu postei, eu estaria dando estreia agora em um novo quadro aqui no meu canal, né? Completei meus 18, estou muito feliz, eu decidi dar uma renovada aqui. Criei um quadro, gente, que se chama Casos Ufológicos, tá bom? Que eu vou estar comentando aqui casos que aconteceu com algumas pessoas que presenciaram casos de ter visto OVNIs, ou até mesmo contatos de terceiro grau até sétimos, e vamos por aí, né, gente? E hoje estreia Casos Ufológicos aqui no canal, tá bom? Vai ser um quadrozinho que eu vou tentar todo sábado postar aqui, pelo menos em algum dos 3 horários, né? Porque eu vou postar vídeo agora 9, meio-dia e 6 da noite, tá bom? Vou tentar correr contra o tempo para mim poder postar esses 3 horários. Aí fiquem sempre de olho, passem aqui depois das 6, 9 horas, 8, que sempre vai ter 1, 2 vídeos, 3, tá bom? Como eu sempre digo, depende de quantos vídeos eu conseguir postar aos sábados, tá bom? Mas todo sábado passem aqui depois das 6 horas que vai estar aqui os vídeos para vocês. Então, neste vídeo, estreia Casos Ufológicos. Vou contar para vocês um caso ufológico. Geraldo Bichara. Casos Ufológicos. Esse caso aconteceu em Minas Gerais, exatamente no dia 26 de agosto de 1962. Nessa época, Geraldo tinha 18 anos e estava em uma escola de sargento das armas na cidade de Três Corações. Geraldo, nessa época, teve que ficar de guarda na 13ª circunscrição nessa escola de sargentos, em que ele teria que ficar de meia-noite até 2 horas da madrugada no mesmo posto de guarda em uma guarita como sentinela. Quando ele assumiu seu posto, houve um blackout ali naquela região, ou seja, um apagão. Depois ele começou a perceber que tinha um feixe de luz sobrevoando ali por aquela área, logo acima do colégio em que ele se encontrava. Em um instante, esse feixe de luz perdeu a velocidade e foi diminuindo o seu brilho. Naquele mesmo ponto em que esse feixe de luz tinha diminuído o seu brilho, surgiu um novo feixe de luz que foi em direção ao chão, parecendo como se fosse aqueles holofotes. Essa luz ficou percorrendo ali aquele colégio militar e também os prédios ali ao redor, como se estivesse à procura de alguma coisa. Enquanto isso ia acontecendo, Geraldo ia ali vendo que o medo já estava tomando conta do seu corpo, calafrios, ele suava, gente, frio. Ele estava ali que estava com bastante medo do que estava acontecendo, porque ele não estava entendendo o que era que estava se passando naquela escola de sargentos naquele dia. Aquela luz passando e ele ali sem entender. Perto dali ficava o estábulo dos cavalos dos militares. Até os próprios animais ficaram desinquietos, porque eles não estavam entendendo, né, o que de fato estava ocorrendo naquele momento. Aquele objeto foi se aproximando de Geraldo, mas ele não foi se apagando, ele foi tipo se recolhendo como se fosse um objeto sólido. Geraldo nunca tinha visto algo parecido. Aquele objeto foi se aproximando e ficou acima da guarita onde ele estava, a mais ou menos uns 6 metros de altura. Desse modo ele conseguiu perceber que o objeto tinha o formato de um disco e que logo abaixo tinha como se fosse uma cúpula. Algo começou a se abrir embaixo desse objeto, parecendo na realidade uma porta, onde ali surgiu um feixe de luz e uma escada. Ele ali, com medo de toda aquela situação, só teve mesmo a reação de gritar para ver se conseguia chamar a atenção de quem estava na escola. Ele começou a gritar e também tentou correr, mas ele percebeu que sua voz não saía e que ele estava como se fosse imóvel ali no local. Ele não conseguia correr nem gritar. Do jeito que estava ali, ele ficou parado. Só o que ele conseguia mesmo era mexer os seus olhos.
Aquele objeto ia se aproximando e conforme ia se abaixando, os portões de aço de uma garagem que ficava ali próximo iam dando uns estralados, uns barulhos muito altos por conta de um certo tipo de vibração que esse objeto estava passando para os portões de aço. Atrás dele tinha um barracão onde eles guardavam canoas metálicas em que ele percebeu que elas pareciam estar se batendo entre si como se fosse como eu tinha dito, aquela vibração, um campo meio ali magnético, como se fosse um ímã. Todas as canoas metálicas estavam ali se chocando entre si. Foi quando ele decidiu olhar para cima, mas não conseguiu ver muito bem. Ele sem conseguir se mexer, nem gritar, ele não tinha reação nenhuma, só conseguia realmente mexer os olhos. Ele percebeu que algo tocou em seu braço. Ao olhar para baixo, Geraldo se deparou com uma criatura pequena que estava vestindo um macacão cor de abóbora, cobrindo todo o seu corpo e que deixava apenas o seu rosto exposto. Ele percebeu que aquilo não era algo humano. Em seu lado esquerdo surgiu também uma mesma criatura, vestida com um macacão cor de abóbora, em que Geraldo relatou terem mais ou menos 1,5 m cada um deles. A testa desses seres era menor do que a de um ser humano, a cor deles era pálida, os olhos eram parecidos com os nossos, o nariz, se tinha, era muito pequeno, mal dava para ver, mas o que mais lhe chamou a atenção foi a boca deles. A boca desses seres eram muito enrugadas, se tinham lábios mal dava para perceber e que não aparentavam possuir dentes. Os pés de Geraldo começaram a sair do chão, foi quando ele percebeu que estava ali levitando, aqueles seres acompanhando ele em direção ao objeto. Chegando ali próximo, ele percebeu que a escada era revestida com couro, que também era cor de abóbora. Escada essa que dava acesso a uma sala muito luminosa, onde tinha muitos outros desses seres e que ali não possuía nenhum barulho. Esses seres deitaram Geraldo em uma maca, do seu lado uma porta fechada e do outro como se fosse um tipo de espécie de telão. A sua arma, seu cinto e todos os seus outros pertences foram colocados ali no chão. Geraldo percebeu que algo se aproximou dele, parecido com uma espécie de chuveiro com setas agudas apontando para sua cabeça, como se estivesse fazendo um tipo de espécie de exame, só que não chegou a tocar ele, era um exame ali à distância. Nessa hora lhe apareceu um líquido amargo em sua boca, que ele não sabe como surgiu ali, e que também começou a sentir enjoos por conta de um estranho cheiro forte que ele não sabia identificar de onde realmente vinha. Ele ali no meio de tudo aquilo começou a se desesperar porque não conseguia tirar o líquido de sua boca e também não conseguia nem ao menos se mexer. E enquanto Geraldo estava em todo esse sufoco, esses seres iam fazendo um tipo de espécie de exame médico alienígena lá, no paciente deles. Foi daí que Geraldo conseguiu falar. Ele pediu água a esses seres, mas toda vez que ele percebia que não estava sendo atendido, ele começava a se comportar cada vez mais hostil. Foi daí que ele percebeu que os seus movimentos estavam voltando, ele caiu da maca e ligeiramente conseguiu alcançar o seu fuzil que estava bem próximo. Ele se sentou no chão daquele objeto e começou a ameaçar esses seres com o fuzil. Eles tentavam ali arrancar o fuzil de Geraldo, mas não conseguiram obter sucesso algum. Mas apenas um desses seres que conseguiu dar uma acalmada em Geraldo. Eu não sei exatamente o que ele fez, se conversou telepaticamente, mas ele acalmou tanto Geraldo que ele chegou ao ponto de pegar o fuzil calmamente. Eles colocaram Geraldo de novo na maca e foi continuando ali os exames. No decorrer desses exames, ele conseguiu perceber que seu corpo novamente estava paralisado. Depois de tudo isso, ele foi levado de volta para o mesmo local em que ele foi, de certo modo, sequestrado por esses seres. Ele voltou do mesmo jeito, levitando e acompanhado desses seres. Geraldo foi colocado em seu posto e ao olhar para cima, ele conseguiu perceber a luz se afastando e aquele objeto foi embora rapidamente. O blackout terminou. As luzes voltaram a iluminar todo o ambiente como se nada tivesse acontecido. Nessa época nem ligaram para o caso. Esse acontecimento só veio chegar no pesquisador ufológico Ubirajara Franco Rodrigues no dia 8 de julho de 1980. Nessa época Geraldo já tinha completado seus 44 anos e ele topou em participar de vários procedimentos de hipnose regressiva
para ele poder assim contar tudo que aconteceu naquele dia. Nessa época, para poder fazer todas essas sessões de hipnose regressivas, o Birajara teve de precisar da ajuda de um professor chamado José Júlio Rodrigues. Esse José Júlio Rodrigues era presidente do Centro Varginense de Pesquisas Parapsicológicas daquela região. O Birajara também foi pesquisador no caso Varginha, que fica a 30 quilômetros da cidade de Três Corações. Em 2017, o governo liberou documentos sigilosos. Nesse documento relatava e confirmava toda essa história do caso Geraldo, em que dizia que esse objeto sobrevoou a escola de sargento das armas nessa época. Os moradores da região confirmaram tudo, mas o caso que mais chamou a atenção aconteceu alguns anos depois, que foi o caso do ET de Varginha. Se por algum acaso você é de Minas Gerais, no geral, e quiser me mandar qualquer caso que tenha acontecido com você, algum avistamento ufológico, porque eu fiquei sabendo que em Minas Gerais chove de caso ufológico, manda aqui pro meu e-mail que vai ser um prazer contar aqui, tá bom? Me confirme se por algum acaso isso acontece constantemente aí, se isso continua dando, né, se proceder ainda em Minas Gerais. Enviar aqui pro meu e-mail se por algum acaso já te aconteceu isso ou com algum familiar conhecido. Esse foi o vídeo. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Espero muito realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se por algum acaso você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, um familiar ou até mesmo um amigo seu, envie para o meu e-mail que está aqui na descrição, que será um prazer contá-lo aqui. Comenta o que você achou do vídeo, compartilha com a galera e a gente se vê no próximo Sábado Assombrado. Tchau!